Fim da novela Oscar, vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Flamengo e o Corinthians. Há alguma chance de Vitor Pereira levar o Fausto Vera do Timão para o Flamengo? Falo também sobre o São Paulo com mais um drama relacionado a contrato. Menino que tem encantado pode deixar o tricolor sem render qualquer centavo. Para completar, Jair, muito perto de virar jogador do Vasco. Falo sobre o Internacional pensando grande e sonhando com nomes gigantes. Tem novidades sobre Botafogo e Vasco em relação a direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Poveda com oferta internacional, além de várias outras do mercado, bastidores, transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. Também trabalhei durante um bom tempo na ESPN Brasil e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtir o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que sempre tem boas cotações independentemente do dia. Nesse domingo, por exemplo, tem muitos jogos da Copa São Paulo de Juniores com destaques para Flamengo, Grêmio e Cruzeiro, mas queria falar sobre Atlético de Madrid e Barcelona, que se enfrentam a partir das 5 da tarde. O grande jogo do domingo é a Copa Espanhola, o Campeonato Espanhol, La Liga, né? E esse confronto tem cotações espetaculares. A vitória do Atlético de Madrid paga R$ 3,14, o empate pagando R$ 3,34 e a vitória garantindo R$ 2,50, a vitória do Barcelona. E eu acho que esse jogo tem uma cara de empate e vou colocar pelo menos R$ 100 nessa cotação a 3,34 se de fato houver um empate. Vou embolsar R$ 334 para você fazer como eu ou fazer a sua própria aposta. Bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e as primeiras informações são sobre o técnico da seleção. Carlos Alberto, ex-jogador, anda bem bravo com a Arrascaeta, especialmente depois de ter tomado uma caneta do jogador do Flamengo, deu uma entrevista a um podcast, o Mundo GV, e assegurou que José Mourinho pode ser o novo técnico da seleção. A frase do Carlos Alberto foi a seguinte: estou falando em primeira mão, é informação. Inclusive, ele me convidou para ser auxiliar. Quando ele disse que a informação é que o José Mourinho pode ser o técnico da seleção brasileira. Mourinho e Carlos Alberto trabalharam juntos, por exemplo, no Porto. Se o Mourinho tem alguma chance de ser técnico da seleção, como diz o Carlos Alberto, o Zidane está descartado, pelo menos é o que assegura o L'Équipe. O jornal francês diz que o Zidane foi procurado pela CBF, mas descartou esse convite. Ele tem mais vontade de trabalhar ou na seleção francesa ou em algum grande clube do futebol europeu. Para completar o giro de notícias, contar que Martín Luthiero, centroavante de 31 anos de idade, argentino, que fez sucesso com a camisa do Colo-Colo, vai de fato ser jogador do Fortaleza. Havia uma enorme dúvida a respeito desse assunto por conta da multa rescisória, o Colo-Colo ameaçando o Fortaleza de ir à justiça. No final das contas, o Fortaleza vai bancar $1 milhão da multa rescisória e aguarda o jogador para exames médicos. Luthiero, que já está em Curitiba, embarca muito em breve para Fortaleza. Bora falar sobre Oscar para colocar um ponto final numa novela chata que durou as últimas semanas e que envolveu Flamengo, Vasco e até o Palmeiras. Esses três clubes foram aqueles que mais se interessaram pela contratação do meia atacante, que tem contrato com o Xangai Port até novembro de 2024. O Oscar passou os últimos 6 meses do ano de 2022 no Brasil, enquanto acompanhava o nascimento da sua filha. Foi nesse período que os clubes brasileiros sonharam com a possibilidade de contar com o atleta. O Xangai Port, irredutível, não aceitou. E o ponto final se deu nesse domingo, porque o Oscar já está de volta à China, se reapresentou durante a semana e nesse domingo participou da vitória por 4-0 do seu time, o Xangai Port, contra uma equipe chamada Chengdu Hoshenten. Não sei se é assim que se fala, vou tentar de novo, hein? Chengdu Hongsheng. Agora ficou melhor. 4-0 foi o jogo de volta da Copa da China. Na ida, o time do Oscar, sem o meio atacante brasileiro, também havia vencido por 4-0. Com o placar agregado de 8-0, o Xangai Port está nas semifinais, enfrenta na quarta-feira o Hangzhou Greentown. Se vencer jogo único, faz a decisão da Copa da China no domingo contra o vencedor do confronto entre Shandong Luneng e Xangai Shenhua.
Então o Oscar já está de volta à China, já está jogando hoje, inclusive fez gol e vai ficar no futebol chinês. O Xangai Port não tem a mínima intenção de liberá-lo, pelo contrário, quer transformar o Oscar em um embaixador do clube, um profissional, um técnico, um gestor, quer dar uma profissão para ele assim que ele se encerrar, assim que fechar seu contrato de jogador de futebol. Bora falar agora sobre Gabriel Poveda, artilheiro da Série B da temporada de 2022, vestindo a camisa do Sampaio Corrêa. Na oportunidade, 19 gols em 33 partidas. O Poveda foi especulado em alguns times brasileiros recentemente, por exemplo no São Paulo, no Cruzeiro e também no Internacional. Mas, nesse momento, a única oferta oficial que existe pelo Poveda vem do Grupo City e não tem a ver com o Bahia. Consegui conversar com uma das pessoas envolvidas nas tratativas e essa pessoa me assegurou que a proposta na mão do Alverca, um time português da terceira divisão, que é dono dos direitos econômicos do Poveda, essa proposta é do Bolívar, da Bolívia, time onde estava até outro dia o Antônio Carlos Zago, é o atual campeão boliviano, vive grande fase por lá. E o Grupo City, por meio do Bolívar, fez uma oferta oficial. De acordo com essa pessoa, ainda está na fase de conversação, o Alverca tentando pegar um pouco mais de dinheiro e o Bolívar tentando pagar o mínimo possível. Em relação a clubes brasileiros, não há propostas oficiais. Acho um enorme desperdício. Centroavante de só 24 anos de idade, que mostrou muito talento para colocar a bola para dentro do gol, mas também recurso para jogar fora da área, torcendo para que isso possa ser revertido e ele fique no futebol brasileiro. Quero falar agora sobre Botafogo e Vasco, no que diz respeito a direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O Cariocão começa na quinta-feira, com o jogo do Flamengo, e até agora a gente não sabe onde é que os jogos do Vasco e do Botafogo serão exibidos quando eles forem mandantes. Vale a lembrança de que a lei do mandante permite que o time que vai jogar em casa decida onde é que vai passar esse jogo. A Bandeirantes foi a emissora que fechou o Campeonato Carioca com todas as equipes, com exceção ao Botafogo e Vasco, que não aceitaram a proposta. A primeira oferta dava conta de que Flamengo ficaria com 18 milhões de reais, Botafogo, Vasco e Fluminense 9 milhões de reais. Botafogo e o Vasco acharam um insulto receber metade do que o Flamengo e optaram por não assinar o contrato. No final das contas, o Flu, que se manteve no campeonato, acabou embolsando 14 milhões e o Flamengo subiu sua possibilidade de faturamento para 20 milhões de reais. Duas possibilidades para Botafogo e Vasco nesse momento. A Live Mode, aquela empresa que levou a Copa do Mundo para a TV do Cazé, é uma alternativa. A segunda seria de os clubes transmitirem os seus jogos nas próprias webs TVs, nos seus canais no YouTube. Isso está sendo definido nos próximos dias. Quero falar agora sobre o Internacional pensando grande e cogitando Di Maria, jogador que está de saída da Juventus, e também Josef Martínez, atacante venezuelano, que faz sucesso há bastante tempo com a camisa do Atlanta United. Sobre o Di Maria, presidente do Inter, Marcelo Medeiros, estava dando uma entrevista no Sul e admitiu que existia uma sondagem ao Di Maria. O grande problema é que o Inter se assustou com as condições do negócio. Atleta decisivo na conquista do título da Copa do Mundo pela Argentina recentemente lá no Catar, embora não tenha muita intenção de continuar na Juventus, tem várias ofertas do futebol europeu e precisaria de um investimento de algo na casa dos 3 milhões e meio de reais por mês, praticamente descartado no Colorado. Sobre Josef Martínez, o venezuelano de 29 anos de idade vai para o último ano de contrato no Atlanta e se o time americano não vender agora, provavelmente vai perdê-lo de graça. O Inter Miami e o Internacional de Porto Alegre são os interessados na contratação do jogador, que na temporada de 2022 fez 26 jogos com 9 gols e 3 assistências. Bora falar agora sobre o Vasco, que tem tudo, praticamente 99% de chance de fechar com o volante Jair, 28 anos de idade, pertence ao Atlético Mineiro. Restam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Jair nem treina mais com o Atlético e é esperado nesta segunda-feira em São Januário para se submeter à bateria de exames e assinar um contrato de no mínimo 3 anos de duração. O acordo entre as partes foi fechado em algo na casa dos 2 milhões e 900 mil dólares ou mais ou menos 15 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos. No início o Atlético pensava em 4 milhões de dólares, acabou aceitando baixar um pouquinho sua pedida, até porque não vendeu 100% dos direitos econômicos. O Fluminense ainda tentou atravessar o negócio, mas o Jair já tinha conversas avançadas, já tinha se animado com o projeto da 777, ele chega para ser o volante titular absoluto do time de Maurício Barbieri.
Só para completar, é legal contar que com a camisa do Galo foram 171 partidas desde 2019, com 13 gols e 10 assistências, sempre titular, 28 anos de idade, 6 títulos conquistados, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa, além de 3 campeonatos mineiros. Se o Jair é praticamente certo, tem outro jogador que voltou a estar na mira do Vasco, Manuel Campasso, zagueiro que pertence ao Atlético Tucumã. Vasco havia desistido das tratativas por conta da intransigência do dirigente do Atlético Tucumã, mas nessa sexta-feira rolou uma videoconferência e o time argentino já cogita emprestar o atleta ao Vasco por uma temporada com obrigação de compra de 80% dos direitos econômicos. Com essa mudança no cenário, pode haver uma negociação para o acordo entre as partes. Prometo ficar de olho nessa história e ir atualizando vocês, beleza? Quero falar agora sobre Corinthians, Flamengo e Fausto Vera. Clima entre Corinthians e Flamengo não anda dos melhores depois que o VP trocou o timão pelo rubro-negro. E nos últimos dias surgiu a especulação de que o Vitor Pereira vai tentar a todo custo levar o Fausto Vera do timão para o Fla. Vale a lembrança de que ele foi o grande responsável pela chegada do volante argentino contratado por 5 milhões de dólares, essa grana equivaleu a 70% dos direitos econômicos. Só antes de contar sobre o que diz o presidente do Willian Monteiro Alves sobre essa possibilidade, só lembrar que o Fausto Vera, 22 anos de idade, teve performance muito boa com a camisa do Corinthians desde que foi contratado. Talvez o grande reforço da temporada 2022 do Corinthians, só atrás do Yuri Alberto, que se destacou demais. Bom, na sexta-feira, o Duílio esteve no programa do Neto e foi perguntado sobre essa possibilidade de o Fausto Vera ir parar no Flamengo e a resposta foi, abre aspas, esquece, chance zero. O Fausto Vera acabou de chegar e não vai sair, fecha aspas, disse o presidente corintiano. A ideia é que o Vera ganhe mais cancha, que fique mais 1, 2, 3 anos e ainda mais valorizado, titular absoluto possa ser negociado por muito mais do que esses 5 milhões de dólares que equivaleram a 70% dos direitos econômicos. Se depender do Corinthians, o Flamengo pode se preparar para climas muito ruins nas visitas à Arena Alvinegra durante a temporada. Nada contra o Fla, mas sim contra o Vitor Pereira, que é, na melhor das palavras, chamado de Judas pelo torcedor alvinegro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre outro problema relacionado a contratos, especialmente com garotos da base. Quando o São Paulo não perde o jogador de graça porque não consegue renovar, surge outro empecilho. É que lá atrás, ainda na era Leco, o São Paulo renovou alguns contratos de maneira irregular. Antes de o atleta completar 18 anos de idade, ele não pode, em hipótese alguma, assinar um contrato de 5 anos. O Leco, o Rai e o Pássaro assinaram vários contratos por 5 anos. E esse acordo não tem validade a partir do 3º ano. Há mais um caso recente em que envolve o Thales Vander. Você já ouviu falar? Se você assistiu ao São Paulo na Copinha, você sabe de quem eu estou falando. Atacante de 19 anos de idade, que é o artilheiro do São Paulo na competição. Ele marcou um gol na estreia contra o Porto Velho e mais 3 nesse sábado na vitória contra o CSP. 4 gols marcados em apenas 2 partidas. Pois saibam que esse garoto, quando tinha 16 anos de idade, assinou um contrato de 5 temporadas. E o vínculo atual vai até novembro de 2024, mas ele já pode se mudar para qualquer outro clube do futebol europeu, porque para o cenário do exterior, esse contrato de 5 anos para um garoto de 16 anos de idade não tem validade. É óbvio que o São Paulo depois poderia lutar por alguma compensação financeira, mas é uma enorme dor de cabeça, mais uma para o São Paulo que vive com problemas com atletas de formação em Cotia. Recentemente o tricolor acabou de perder o Igor Gomes para o Atlético Mineiro, de graça, vai ficar com 10% do valor de uma venda futura, e perdeu também o Luizão de graça para o West Ham, vai ficar com 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo tenta a todo custo convencer o Thales Vander a renovar esse contrato, fazer um novo acordo, esse válido, até porque o menino já passou dos 18 anos de idade, agora pode assinar um contrato de 5 anos, mas ainda não houve acordo. E a cada gol que ele faz na Copa São Paulo de Juniores, mais holofote ele consegue do Brasil e do cenário internacional, aumentando a dificuldade na renovação desse contrato. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra às 5 horas de notícia. Abraço, tchau!